faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marchesi e este é o programa Cá Entre Nós. Convido você a vir comigo durante os próximos 30 minutos deste sábado incrível para extrairmos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje, cá entre nós, está Paula Carnevale. Paula é professora de medicina da Universidade Anhembi Morumbi e trabalha com saúde coletiva. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Fábio? Prazer estar aqui. Obrigado por estar conosco aqui hoje. O tema que vamos abordar hoje é o Covid, mas sob uma ótica da prevenção do Covid, mas uma prevenção abordando a saúde integrativa. Paula, vamos lá. Vamos lá. As pessoas costumam sempre falar a respeito da Covid, pensando de uma forma preventiva, mas sempre sob uma ótica mecânica, biológica. Então vamos fazer a prevenção, sempre usando os distanciamentos, fazendo a parte usando máscara, álcool em gel, tudo. Adianta fazer tudo isso e não se preocupar com as questões da saúde mental? Vamos lá. Tema complexo, né? Te agradeço o convite de estar aqui. Então, primeiro é claro, né, que a gente tem que se prevenir. A gente tem o conhecimento biológico e sabe que é o distanciamento social que a gente está praticando aqui, por isso estamos sem máscara. O uso da máscara, a higienização das mãos é fundamental, imprescindível, assim como a vacina que controlou a epidemia no mundo todo e no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a interação vírus hospedeiro, ela tem múltiplas dimensões, né? E que a Covid não é explicada apenas do ponto de vista biológico. Tanto que 80% das pessoas que entram em contato com o vírus não desenvolvem a doença, não é verdade? Então, a medicina fornece para a gente algumas informações, a medicina clássica, tradicional, a epidemiologia, que nos ajudam a controlar a doença. A gente sabe que se a pessoa for do sexo masculino, tiver mais de 60 anos e tiver doenças associadas, principalmente hipertensão, diabetes e obesidade, ela tem uma maior probabilidade de desenvolver a forma grave da doença. Mas o que a epidemiologia informa para a gente? Médias. Ela não diz o que vai acontecer com cada um. Então, a gente tem, sim, crianças que adoecem com forma grave, adultos que adoecem com forma leve e grave. O que diferencia? A gente ainda não sabe. Há muito a saber. Então, será que a constituição mental, a nossa predisposição influencia? Eu não tenho dúvida. Condição socioeconômica? Não tenho dúvida. Uma boa alimentação, a manutenção da eutrofia com atividade física também. Ao mesmo tempo, tem pessoas que têm essas características e adoecem, né? Então, como a gente trata das questões do risco individual? Eu acho que reconhecendo que a nossa medicina ainda é limitada. Interessante essa abordagem, porque as pessoas costumam sempre pensar sob uma ótica, como a gente falou no início, muito mecânica, como se nós fôssemos máquina e como se a gente não tivesse uma abordagem holística, como se nós não tivéssemos sentimento, como se nós não tivéssemos pensamentos negativos, positivos, e que como tudo isso também interfere na questão imunológica. Você cria uma camada protetiva no seu material quando os outros corpos, os corpos sutis, né, corpo mental, vital, supramental, esses corpos, eles também como matrizes, eles trazem para a gente uma composição que abrem poros, abrem quase que camadas de vulnerabilidade no seu corpo material. Então, a provocação do início da conversa é justamente essa. A gente tem às vezes, eu vejo muitas discussões e debates sempre olhando sob uma ótica da prevenção tradicional. E aí acontece, é mais ou menos como um cobertor curto, né? Você acaba protegendo uma parte do problema, mas desprotege outra. Então a gente traz, praticamente você cobre uma parte do seu corpo, mas descobre outra e fica gelado, e é ali onde você vai constituir o campo de abertura. Então nesse período de pandemia, a gente percebeu muitas pessoas em casa se protegendo das formas tradicionais e que devem ser feitas, mas acabam não cuidando da saúde mental. Práticas como yoga, meditação,
e também a interpretação dos fatos da vida de uma forma um pouco mais resoluta, um pouco mais equilibrada, para você criar uma harmonia, para você conseguir ter e entregar para o coletivo, que é até a tua experiência, que é a saúde coletiva, um pouco mais de generosidade e não trabalhar muito o egoísmo. Será que a generosidade, você pensar em prol do coletivo, você agir em prol do coletivo, isso traz para si, consequentemente, um aumento da imunidade? Isso podemos refletir ou discutir alguma coisa nessa linha? Podemos supor, né? Eu não tenho dúvida, porque esse trabalho solidário, o amor, né, é o que nos constitui como é a nossa essência. Então a gente, quando faz um ato solidário, um ato amoroso, a gente se reencontra com a nossa essência, e isso nos tranquiliza. E a gente estava conversando um pouquinho aqui antes do programa começar, né? O que acontece com a nossa formação médica? Ela é muito influenciada pelo pensamento racional cartesiano, que é um movimento que nasce, né, junto com a forma mecânica de olhar e perceber o mundo, e que realmente parte do princípio de que o corpo é uma máquina dividido em várias pecinhas e partes, e que essas partes, se a gente conserta uma parte que está quebrada, o corpo se reconstitui. E essa separação clássica da medicina entre a mente e o corpo, ela também vai se reproduzir em outras classificações e separações, né? Então, o coração fica no sistema circulatório, separado do fígado, que fica no sistema digestório, por exemplo. Mas a gente tem racionalidades médicas, que não são a da medicina alopática, que olham para o corpo de um jeito diferente. Então, por exemplo, na homeopatia, a gente funciona por um sistema vital. E os órgãos estão todos conectados. Então, quando a pessoa tem um coração fraco, né, uma insuficiência cardíaca, esse coração já não consegue mais bombear o sangue para o corpo todo, esse sangue muitas vezes se acumula no fígado. A gente chama de congestão hepática, né, na alopatia. E para a homeopatia, nesse momento, o fígado faz parte do sistema circulatório. Olha só, porque ele está trabalhando junto com o coração. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existe hoje uma relação muito próxima, imensa, entre o sistema endócrino e o sistema imunológico. Interessante. Então, tem uma base bioquímica que explica, né, de que maneira o sistema endócrino se associa e fortalece o sistema imunológico. Eu acho que é interessante a gente abordar esse aspecto que entra na questão da saúde integrativa. Eu vou pedir um minutinho, daqui 2 minutos a gente vai retornar com vocês, mas enquanto isso, em casa, já vão fazendo uma reflexão, por favor, porque no retorno do Cá Entre Nós vamos discutir sobre a saúde integrativa e tudo isso que a Paula está nos trazendo para a gente pensar de forma diferente a respeito da prevenção sobre a Covid. Muito obrigado, até já. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós. Hoje aqui estamos com a doutora Paula Carnevale. Ela é professora da Universidade AMB Morumbi. Estamos falando sobre a saúde preventiva em âmbito de Covid, mas sob uma ótica de saúde integrativa. Paula, a gente estava conversando nesse momento, né, antes do intervalo, muito interessante, trabalhando um pouco esse entendimento sobre a integração das questões preventivas. Então, quanto que isso interfere o pensamento, a questão do sentimento, e quanto que isso interfere também nas questões hormonais, nas questões do ser humano como propriamente um corpo material. E a gente também falou a respeito da generosidade no primeiro bloco. Isso foi muito legal, porque eu já vi alguns estudos, e isso eu queria debater contigo, que a generosidade, ela te aproxima. Cada vez que você tem um ato generoso, você libera a ocitocina, que é um hormônio que parece que é fabricado no hipotálamo, e depois ele vai ficar armazenado na hipófise, depois distribuído para o sangue, quando você tem atitudes que envolvam amor, que envolvam relacionamento. Parece que a ocitocina ela também é liberada no momento do parto, que é aquela conexão da mãe com a criança quando ela acaba de nascer, na relação quando existe o orgasmo, um beijo também, um beijo verdadeiro. E
parece que essa ocitocina também ela se manifesta quando a gente tem atitudes generosas, desprendidas, diferente de solidariedade, é generosa, pura. Eu brinco sobre a diferença de solidariedade, que às vezes a gente pode ser solidário para fazer o mal. Estamos nos unindo para fazer o mal. Então a generosidade é mais pura do que a solidariedade. Essa ocitocina, quando ela é liberada no corpo e te traz essa sensação, olha que interessante, a gente tem uma ação, uma atitude que causa uma liberação hormonal e com isso você tem um sentimento. A relação causa-efeito de sentimento. O sentimento não é aquilo mais sutil que nos traz, às vezes, um desconforto no seu material ou até, às vezes, uma disfunção na sua questão biológica, material, mas, pelo jeito, também há o contrário. O hormônio também gera um sentimento. Isso faz sentido ou é meio confuso para a gente poder entender a relação de causa e efeito? Eu não sei se a gente pode pensar em causa e efeito, porque em medicina a gente trabalha o tempo com a questão da complexidade, múltiplas causas, múltiplos efeitos. Mas é claro, né, a gente tem ainda essa busca de encontrar a chavezinha, né, da felicidade, enfim. E o sentimento é o que nos protege sempre. Se a gente tem um sentimento, e a gente vai nos mais primitivos, o sentimento de medo é o que dá para a gente a potência da reação, seja fugir, seja lutar. Né? Tá. Então a gente tem que encarar os sentimentos, porque eles são sinais para nós, a gente tem que estar muito atento e esses sentimentos eles se manifestam no que a gente sente, mas também no nosso corpo. Então prestar atenção, e essa também eu acho que quando a gente busca os hormônios e a ocitocina, ela primeiro foi conhecida como o hormônio da amamentação, e a amamentação é um ato, portanto, que ela tem um valor nutricional, mas o valor da amamentação e o significado da amamentação para a mãe vai muito além da questão da nutrição e da transmissão da imunidade para o seu filho. É a criação do vínculo, é o afeto, porque quando a criança nasce, para esse bebê, o bebê e a mãe são um só. E é nesse ato da amamentação que para mim foi uma das coisas mais prazerosas de ser mãe, inclusive, é a beleza da proximidade do ato da amamentação. Ela não pode ser reduzida a um hormônio. Né? Então é muito bom a gente encontrar esses hormônios e observar em que situações ele se manifesta, né? E porque a gente tem uma comprovação, vamos dizer assim, se a gente está buscando biológica, da importância da generosidade, do amor. Mas será que a gente precisa buscar essa comprovação? Quando a gente trabalha, por exemplo, com outras racionalidades médicas, então a gente falou um pouco da homeopatia, mas se a gente pensa, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, nós somos puro fluxo de energia. E um fluxo de energia que está conectado com o mundo ao redor. Na antroposofia, também, a antroposofia é interessante para entender sentimento, porque na antroposofia, a antroposofia trabalha pensando sempre o equilíbrio como movimento. E que nós, assim como o universo, estamos em constante movimento de contração e expansão. E assim também funciona o nosso organismo. O organismo é trimembrado para a antroposofia. Né? Então, nós temos o sistema neurosensorial, que é o da percepção, o do raciocínio, o da autopercepção, o da consciência inclusive de si mesmo. O sistema metabólico-motor, que é o nosso músculo estriado, é a forma como nós agimos para o mundo. Então, tanto os nossos membros, como o nosso sistema digestório, sistema urinário. E o que conecta esses dois sistemas? O sistema rítmico, que fica no tórax, não por acaso, né? Onde ficam os nossos principais chakras. E é por meio da respiração e da circulação que nós realizamos a nossa troca com o exterior, ou seja, o nosso sentimento, e entre esses dois polos. Olha que bonito, né? Nossa, eu acho que a gente aprende com essas práticas integrativas, né? Com toda a filosofia que as fundamenta, que é outra forma de olharmos para nós mesmos. E a gente acaba na medicina alopática realizando estudos que vão justificando para nós essas conexões. Então, ao mesmo tempo que a oxitocina é o hormônio do amor e da felicidade, o cortisol é o do estresse. E a gente estava conversando aqui que algumas práticas em outros países comprovam, através da medida do cortisol, o efeito calmante e fortalecedor, em termos do sistema imunológico, por exemplo, da passagem em um museu. Ficar 2 horas em um museu
contemplando as obras de arte, reduz o cortisol. Banho de floresta no Japão. Fazer uma caminhada pela natureza, nos conectando a esse ecossistema maior do qual nós fazemos parte, nos acalma. Nossa, que incrível, incrível. Você falando agora, inclusive, da floresta e fazendo uma conexão ao início desse bate-papo sobre esse tema exatamente, existe uma frase, uma máxima do Leon Tolstói que fala: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Que isso é o princípio do egoísmo. As pessoas têm muito isso enraizado em si. E justamente o que a gente está falando sobre a generosidade, nos trazer um fator protetivo na sua imunidade, o contrário disso também é verdadeiro. As pessoas que buscam sempre essa prevenção tradicional, como a gente conversou, se ela se continua sendo egoísta, continua passando pela floresta e só vendo lenha para sua fogueira, olhando as pessoas sempre como um meio para uma finalidade de interesse próprio, olhando para as pessoas sempre como uma forma mecânica, olhando como passagem para administrar a sua vontade de você se achar os seus prazeres, os seus desejos, o tempo todo pensando em si, em si, em si. Isso, dentro dessa nossa conversa, abre e você deixa as pessoas ainda mais disponíveis para receberem os males, como um vírus, por exemplo, que você fica mais propenso para isso. Você não cria a sua imunidade. É verdade. E a gente vê assim o quanto a relação com o outro foi importante e ficou evidente na pandemia, né? Porque nós tivemos que buscar outras formas de nos relacionar com o outro. E quantas ações solidárias foram realizadas também, né? Seja assim para uma questão muito material importante, que é a da segurança alimentar, que também faz muita diferença na imunidade, né? Se a pessoa se isola, mas aí ela não pode trabalhar e não tem dinheiro para se alimentar, ela também se coloca em risco. Então é tão complexo, né? Ou seja, também por pequenos atos solidários que nós vimos acontecer com frequência, por exemplo, pessoas jovens fazendo compras para pessoas idosas, que deveriam ficar mais protegidas porque estariam mais em risco para o adoecimento, né? O cuidado, que a gente vê muito, aliás, em populações vulneráveis, de uma família ou de crianças, se uma mãe tem que sair para trabalhar, por exemplo. Né? E esses atos, eles nos fortalecem imunologicamente, mentalmente, e de novo, eu acho muito difícil a gente conseguir separar todas essas dimensões, porque o que a gente sente no coração, que a gente pensa, se reflete no nosso organismo, e vice-versa. E vice-versa, que é o que a gente estava falando anteriormente, incrível. E esse sentimento, quando a gente está falando de generosidade, a gente sempre traduz um entendimento de que é como se fosse uma fonte, uma nascência, uma matriz, que você tem alguns princípios que até a gente conversou antes também a respeito da física quântica, que tem um postulado a respeito dos campos morfogenéticos que você tem nos corpos sutis do supramental, mental e vital até chegar no material. Você tem elo de conexões vibratórias entre esses campos, entre esses corpos, que são esses campos morfogenéticos que na hora que chega no corpo se refletem nos chakras. E você me trouxe uma informação muito legal nessa linha, porque quando você traz essa causação descendente da consciência para chegar até o seu material, o quanto que o seu padrão mental, o quanto que o seu padrão emocional e espiritual causa em você, sim, males ou benefícios. A gente tem uma alegoria que a professora Lúcia Helena Galvão ela fala, é muito interessante. A gente tem como se tivesse uma mesa com 4 pernas, são os 4 pilares que sempre sustentam nossos hábitos diários, dinheiro, poder, vaidade, tal. Se você tira qualquer um desses, você tem que ficar equilibrando, como se tivesse um vaso aqui em cima, você tem que ficar equilibrando a cada perna que você tira. Se você tira todas as pernas, ele vai cair e vai quebrar. A única forma dele se sustentar intacto é se ele estiver preso por um fio superior. Então é uma alegoria falando a respeito da importância de a gente ter questões espirituais, práticas espirituais no nosso dia a dia, como um fator protetivo também para a sua imunidade. Isso é uma questão, e quando a gente fala prática espiritual, não necessariamente é simplesmente ir para uma igreja ou ir para algum templo.
é uma prática, é como você olha para o outro, é como você se relaciona, como cuida, pensa, observa o que o outro está precisando. Isso eu gostei muito quando você falou sobre a medicina oriental, que são práticas que já ensinam o Oriente, pensa muito no outro, né? A prática oriental é de pensar muito no outro. E você vê o quanto que eles também têm uma saúde muito forte nesse sentido, né? No outro e no mundo, né? No outro e no mundo. Que é também uma outra dificuldade que eu acho que a medicina alopática trouxe para nós, é que ela separou o sujeito do mundo e do outro, como se eu pudesse olhar para o corpo sem todas essas conexões. E em relação à espiritualidade, ela é um domínio tão importante que ela entrou na definição da Organização Mundial de Saúde, né? Olha, interessante. Então, o que é a saúde para a Organização Mundial de Saúde? É um bem-estar físico, psíquico, social e espiritual que permita às pessoas sonhar, ter aspirações e realizar essas aspirações. Eu gosto muito dessa definição, porque primeiro que ela não é aquele objetivo da saúde, bem-estar completo, físico, psíquico, que a gente nunca tem, né? Então, é aquele possível que nos permite ter aspirações e realizar essas aspirações. E mesmo nas universidades hoje tradicionais, em muitas há o campo da espiritualidade. E, inclusive na anamnese, hoje, a anamnese clássica, tradicional, quando a gente vai ao médico e ele pergunta, né, nos nossos antecedentes, sintomas, o que a gente sente, hoje é uma recomendação de que o médico pergunte em que você acredita, o que é a vida para você, o que é a morte e o que te ajuda a passar pela vida. E nesse momento que nós passamos, nós vimos uma intensificação da busca espiritual, porque eu acho que essas 4 perninhas, né, o que a epidemia mostrou para a gente? A fragilidade das nossas construções de vida. Eu não faço ginástica porque eu não tenho tempo. Aí, de repente, você está com todo o tempo do mundo. E o que você faz com isso? Né? Eu não leio, não tenho lazer porque eu não tenho tempo. E aí, de repente, você tem todo o tempo e fala, e agora? O que eu vou fazer com esse tempo? E a busca espiritual é uma busca que te conecta, né? Nós vimos nessa pandemia muito sofrimento. Eu trabalho na universidade, então, num primeiro momento, eu acho que mais do que lidar com o conteúdo, a gente lidou muito com as incertezas, angústias, sentimentos desses jovens. Eu vivi situações muito difíceis na minha família e eu digo por isso que a Covid ela é muito mais do que uma doença viral. Ela é quando o vírus vem e chacoalha essas nossas perninhas, a nossa forma de olhar para o mundo, a gente passa a olhar para o mundo de uma outra perspectiva e nos pensar, a gente fica instigado, bom, o que eu vou construir a partir disso? Sim. E aí a dimensão espiritual, ela vem com uma carga muito grande, né? Ainda bem, porque ela ajuda a gente a se reconectar conosco. Muito bom. E a gente viu, né, nesse período de pandemia, como as pessoas começaram a buscar isso. Isso eu acho que é quase que uma epifania, é um dos aspectos, um dos substratos que a gente espreme, a gente vê que foi uma questão providencial até para a evolução da humanidade. Como você falou, nós estamos numa expansão, não estamos ainda, graças a Deus, no momento de entropia da humanidade. Paula, eu vou te pedir, então, para que deixe uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, sob a ótica de prevenção, só que não sob uma ótica de prevenção meramente material e mecânica, a prevenção holística e integrativa, para que eles possam se sentir um pouco mais confortáveis a respeito deste momento que estão passando, por favor. Nossa, que tarefa difícil! Não fui preparada para ela. Mas se eu fosse dar um conselho, o conselho diz que não é bom, né? A gente dá, mas minha mensagem minha mensagem para vocês é ficarem atentos ao seu bem-estar, atentos ao que o seu coração indica como caminho da vida, ao seu próprio corpo, ter consciência da sua vida e viver o momento presente. Eu acho que essa fica uma lição da pandemia, porque os nossos projetos futuros, o que nós somos hoje depende do que já foi feito no passado e foi construído. E o que a gente vai construir depende do nosso passo que a gente dá agora. Então, fiquem consigo e fiquem conscientes de que vocês são parte do mundo, né? Conectados. Que delícia. Obrigado, Paula. Obrigado Obrigado você, por emprestar Fábio. essa docilidade para todos nós aqui, para todo o nosso público. Isso daí com certeza foi de grande valia para podermos sair daqui melhor do que entramos. Meus caros, vocês que estão em casa, muito obrigado por estarem conosco nesses 30 minutos.
Espero vocês no próximo Cá Entre Nós, que vai ser no sábado que vem às 9h30. Espero que nesse período vocês fiquem com essas reflexões e que não só fiquem e retenham, que vocês possam extravasar, espalhar, expandir isso, porque esse é o intuito do programa, é que vocês possam criar uma corrente do bem, todos nós, nesse jogo evolutivo. Conto com vocês, espero ter tido uma contribuição, ter colaborado com vocês para levar essa reflexão e que vocês também saiam melhores do que tenham entrado, assim como eu saí melhor do que entrei. Obrigado e até sábado que vem.